O livro de Apocalipse, eu particularmente tenho um carinho e um respeito e uma admiração muito grande, porque ele, quando eu era católico, na minha juventude, já estava fazendo o terceiro ano da Faculdade de Direito, lá em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, que comecei a ter contato, então, com a mensagem ampla da Bíblia, e o livro do Apocalipse foi fundamental. Antes mesmo de estudar outros temas bíblicos, eu já comecei com as 26 lições de Roy Alan Anderson, que era o grande autor, né, o teólogo que foi o grande autor de 26 lições especiais do livro do Apocalipse. E eu tinha um respeito grande, né, por esse teólogo e também pelo livro. O próprio nome, começando por Apocalipse, o nome em grego, né, ele e também na língua que foi escrita o Novo Testamento, ele no grego ele significa revelação. Tanto é que nas Bíblias em inglês, né, o livro de Apocalipse é Revelation, que é revelação. A partir daí você já tem algo bem especial, porque não é algo escondido. Na verdade, é algo revelado, né? As pessoas têm assim uma dificuldade porque eles acreditam que como o livro tem uma linguagem simbólica, as pessoas falam não adianta estudar o livro porque é algo muito complexo. Mas na verdade, quando você começa a entender que o livro ele tem um propósito e ele foi escrito com um propósito para que ele não fosse destruído. Então Deus colocou em símbolos e o próprio Espírito Santo colocou em símbolos, e a Bíblia diz que não há nenhuma interpretação que não seja do Espírito Santo, não, nenhuma interpretação é humana, mas sempre do Espírito Santo. Então, o livro do Apocalipse, Deus vai abrindo, o Espírito Santo vai iluminando, né? Essa é uma doutrina bem interessante da iluminação, né? Porque às vezes você olha e não vê determinado assunto, mas o Espírito ilumina e você passa a enxergar aquelas coisas que você não via antes. Bom, vamos começar com, eu gostaria que talvez a doutora Fabíola pudesse ler Apocalipse 1, verso 7, que é o primeiro texto, né, do nosso estudo, que fala a respeito desse grande acontecimento, dessa grande certeza que João, o apóstolo, ele escreveu. Ele estava na ilha de Patmos, uma ilha lá na Grécia, que ainda existe até hoje, que é localizável, que é real, que é histórica, né? O Apocalipse não é um livro que não seja real, que não seja simbólico. Existe o local em que João recebeu a sua visão. Ele já era um ancião de quase 100 anos de idade, e ali é uma das partes mais lindas de toda a Bíblia, esse texto, Apocalipse capítulo 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. E certamente. Amém. Bem, então vamos começar com essa certeza, né? O livro do Apocalipse, se você pegar no capítulo 1, no verso 1, diz que ele é uma revelação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo, que Deus deu para Jesus, né, para mostrar para os seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e Jesus, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, tudo quanto viu. O livro do Apocalipse, do primeiro capítulo até o capítulo 22, ele é uma revelação, uma demonstração da pessoa de Jesus. E aqui ele está dizendo uma verdade incontestável durante toda a Bíblia. Mais de 1.500 ou 2.000 passagens da Bíblia falam do retorno de Jesus a esse planeta. Jesus já nasceu aqui como um bebê encarnado, mas a certeza é que ele virá segunda vez. Segunda vez. E aqui ele diz, né, eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá. Se você voltar um pouquinho, eu não sei se nós poderíamos buscar Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 1.
é um texto, não está aí no estudo bíblico, mas é um texto bem interessante, porque ali no verso 11, alguém poderia, não sei se o, se o Renato está com a Bíblia, ou a Carla, ou Luzier pudesse ler aí para nós, ou mesmo o pastor, pastor Lucas, Atos foi escrito pelo médico Lucas, né? Exatamente. E aí ele, lá no verso 11, olha o que diz ali, Lucas 1, verso 11. Vamos lá então. E lhes disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, interessante que a gente tem que entender que lá em Apocalipse 1, verso 7, diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Aqui em Lucas, quando ele ascendeu ao céu, ele também subiu, eles estavam olhando para o céu, olhando para as alturas, os discípulos ali, eram cerca de 500 pessoas naquele momento, e Jesus, depois da sua ressurreição, 40 dias depois, ele subiu ao céu. É interessante esse texto porque diz assim que do mesmo modo como o vistes subir, né, a gente vai ver ele voltar. Ele subiu com um corpo glorioso, né? Ele tinha aqui na Terra um corpo humano, né? Depois que ele ressuscitou, ele se ressuscitou de uma maneira miraculosa, com um corpo glorioso, e ele subiu. Então, a vinda de Jesus será corpórea. Ela é real. Ela não vai ser espiritual. Ela é visível. Ela é assim, audível. Não é nada silencioso, não é nada secreto, não é nada remoto, não é nada individual. Porque tem algumas igrejas que interpretam a Bíblia, Jesus vai voltar, mas vai voltar num sonho, vai voltar para você de maneira secreta, ou vai voltar só para alguns, né? Só para os cristãos, vai ser um negócio meio particular. Não, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Não vai ser algo que todos os seres humanos que estarão aqui nessa terra vivos verão. Os cristãos, os fiéis e os infiéis também. Evidentemente que depois nós vamos entrar nesse tema, o que vai acontecer com cada grupo. Mas ele vem com as nuvens, uma certeza, ele não vem mais como aquele bebezinho, inocente, ele agora vem como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, com vestes de vingança. Agora ele vem para julgar. Primeiro ele veio como um advogado que defende, que oferece. Agora não, agora ele vem como juiz. Ele não guarda silêncio. Tem outras partes da Bíblia que diz que a sua vinda é espetacular, não guarda silêncio. Haverá silêncio no céu, o Apocalipse fala, por meia hora. Tá? 15 dias. Meia hora profética significam 15 dias. Vai haver silêncio no céu porque todo o céu, os anjos de Deus virão com Jesus. Isso é algo espetacular. Ele vai vir com fogo abrasador, vai ser um negócio espetacular. Então não há nada de secreto. Nada de secreto. Essa é a primeira certeza que nós temos. Se você for agora em Apocalipse 22, verso 12, alguém poderia ler, talvez eu pedir aqui para Carla, se puder ler, Apocalipse 22, verso 12, né? Qual é o propósito que ele vai voltar? Jesus não faz nada sem um objetivo, um propósito, uma finalidade. Ele não vem para dar espetáculo, ele não vem para... Não, ele tem uma finalidade. 22, 12. E eis que vem sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, é interessante, né? Eu sei que aqui nesse mundo a gente sofre muitas injustiças. Eu me lembro quando eu comecei a fazer faculdade de Direito, que o professor lá falou assim, olha, que bom, vocês escolheram o melhor curso que tem. Quantos aqui gostariam, né, de sair daqui fazendo justiça, né, vendo um mundo melhor? Todo mundo levantou a mão. Aí ele falou, vocês escolheram o curso errado. Você devia estar fazendo teologia, né? Porque aqui é curso de direito. Direito não é justiça. Né? A gente sabe muito bem disso daí. Tem muita coisa que é corretinha, mas é tremendamente injusta.
A gente sabe, os profissionais de direito sabem a diferença entre direito e justiça, né? Agora, Jesus não, ele é o Senhor, justiça nossa. Esse é um título dado a Jesus pela Bíblia. Ele é Senhor, justiça nossa. Nele, ele é o nosso advogado, nosso juiz, nosso legislador, né? Isaías diz que ele é o nosso legislador, o nosso juiz. Ele em si incorpora toda a justiça. A Bíblia diz também que o trono de Deus, a base do trono de Deus é juízo e justiça. E ele diz aqui no verso 12 que ele vem sem demora e que ele vem trazer a recompensa, o galardão, vem retribuir a cada um segundo as suas obras. Interessante esse negócio das obras, porque a gente que tem uma raiz luterana, o Lutero, ele dizia que você não é salvo pelas obras, você é salvo pela fé, é a justificação pela fé. Na verdade, você é salvo pela graça mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, né? Mas Lutero, ele batia muito no ponto, né? Você não precisa fazer nada para ser salvo. Você não precisa cumprir promessa, pagar promessa, ou dar dinheiro para a igreja, ou dar até o seu corpo, como o apóstolo Paulo diz, né? Não. Mas olha só que interessante que esse texto está falando das obras. Então, como é que as obras têm que ver com a nossa vida? Por quê? Porque, na verdade, quando você estuda a Bíblia, desde o primeiro livro, que é Gênesis 6, se você puder abrir Gênesis 6, verso 8, vou pedir, eu não sei se o Renato tem uma Bíblia aí, Renato, com você? Se você puder ler, ou senão a gente pede também de novo para a doutora, a Bíblia. Gênesis 6. Aqui. Tem, né? Isso. Deixa eu chegar lá. Gênesis 6, né? Primeiro capítulo, Gênesis 6. E eu vou pedir para a Fabíola ler Apocalipse 22. 22, verso 21, ela vai ler para a gente, e o Renato vai ler Gênesis 6, verso 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Muito bem. Então, é a primeira vez na Bíblia que a palavra graça aparece. E em todos os livros da Bíblia você vai encontrar a graça. E no último livro da Bíblia, que é Apocalipse, você vai ver o último verso, que é Apocalipse 22, 21, o que é que diz lá? A Bíblia. Só um pouquinho que deu Apocalipse 22, 22. Verso 21. Deu algum problema aqui no meu aplicativo, que eu estou vendo a Bíblia no... Tá. Então... Eu posso ler. Isso. Então, agora saiu, mas tia, pode ler, tia. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Olha quem está aí, essa voz que eu conheço. Que bom, está lá no frio de Maringá, hein? Que bênção. Pastor Homero, eu falei com ele ontem, que bom. Então, beleza, tamo aí. Então, veja só, o primeiro livro fala da graça e o último livro fala da graça. E todos os demais livros da Bíblia você só encontra a graça, porque a graça é o favor imerecido. Nós não merecemos, nada que vamos fazer merece salvação, nada. Então, você vê que a graça ela percorre toda a Bíblia. Nós somos salvos pela graça, mas esse texto aqui, de Apocalipse 22, 12, fala que Jesus vem trazer o galardão e retribuir a cada um segundo as suas obras. As obras aqui, elas são resultado da graça de Deus na nossa vida. Quando a gente reconhece a graça, o presente, então nós vamos fazer boas obras como resultado, e não para ganhar na salvação, mas como resultado da salvação que nós ganhamos. Então é maravilhoso saber que ninguém vai ser salvo por obras, mas ninguém que recebeu a graça vai ficar sem fazer boas obras. Então, a vida de Jesus tem um objetivo, para retribuir. Nós vivemos num mundo de muita injustiça. Eu conheço, faz 29 anos que eu sou advogado. Eu conheço as entranhas da justiça. E é muito injusto, e é muita corrupção. E eu já advoguei em São Paulo, já advoguei no Brasil inteiro, já advoguei em Belém do Pará, advoguei nos tribunais aqui de Brasília. Uma coisa eu digo para você, não confie em juiz, não confie em homens.
A gente sabe que há falhas, que há muita injustiça, mas em Deus não. E às vezes as injustiças que são cometidas aqui, que não são reparadas aqui, a vinda de Jesus vai ser exatamente para fazer isso. Então, às vezes a gente olha, mas é muita corrupção, é muita gente fazendo isso, é muita injustiça, é muito crime. Deus parece que está fazendo nada. Não, Deus, calma, porque Deus vai colocar tudo em ordem e na vinda de Jesus não tenha dúvida de que o justo vai receber a sua recompensa. O ímpio também vai receber a sua recompensa. Deus é justo. Deus não precisa de testemunhas. Deus não precisa porque ele tem todas as provas na mão. E ele vai julgar cada um. Então, essa é uma certeza. Vamos para o próximo texto. Então, esse é o objetivo. Então, Mateus 24, que é o texto mais profético do Novo Testamento, que é Mateus 24 e Lucas 21. Mateus 24 é impressionante como está atual esse texto para nós, porque nós estamos vivendo, nós somos a geração viva que está contemplando coisas horríveis, né? Quantas pessoas quantos reis do passado poderiam ter o que nós temos e que não tiveram? Nós temos acesso à mais alta tecnologia que o mundo já produziu em todos os tempos, ao mais avançado padrão de medicina que o mundo já teve, a todas as coisas impressionantes que reis, imperadores e homens do passado nunca tiveram. Entendeu? Hoje você abre o seu computador, você vê o planeta, você sabe cada detalhezinho e vê. Nabucodonosor, os grandes imperadores do passado não tinham isso, conheciam ali, o máximo que eles conheciam era 300 quilômetros em volta da sua coisa, não sabiam nada. Hoje nós sabemos tudo, tá? Mas olhamos o passado e também olhamos as coisas horríveis que esse mundo está vivendo. Então, em Mateus 24, nós estamos vendo o cumprimento dessas profecias, assim como em Lucas 21, mas vamos lá em Mateus 24, que é o texto de hoje. Ele usou muito Mateus 24. Começar com o verso 30 e 31. A Carla Rocha pode ler para a gente? 24, 30 e 31. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Impressionante, né? Então, a certeza que nós temos. A palavra adventista, ela diz, né, que aquele que espera o advento. Eu era católico, mês de dezembro, quem foi católico sabe, é o mês do advento, né? O católico é um adventista. O católico, quando na missa, todas as missas que a gente ia, a gente fazia o credo. É uma declaração de fé. E é uma declaração bonita, adventista, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em seu único Filho, Jesus Cristo, que há de vir julgar os vivos e os mortos. É impressionante. O pastor Luiz Gonçalves, eu tenho a honra de trabalhar com ele, hoje eu estava almoçando com ele, e ele também foi católico, foi coroinha também, como eu fui. E ele, às vezes, em alguns sermões, ele fala o credo e as pessoas que não foram católicos não entendem o que ele está falando, né? Mas é impressionante como o credo católico ele é adventista, ele crê no advento, na vinda poderosa de Jesus. Então, Deus ele não vem salvar placas de igreja, Deus tem fiéis em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Né? Eu era um católico e estava lendo o livro O Grande Conflito, e lá no conflito eles dizem isso com muita clareza. Né? Ellen White, a autora, diz: Deus tem fiéis em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica. E esses ouvirão a voz de Deus e virão. Então, ele vem, olha só, esse texto é muito impressionante, né? Ele vem, o Filho do Homem aparecerá no céu, todos os povos da terra se lamentarão. Lamentarão porque ele deu oportunidades para todos. Hoje, o pastor Lucas, ele conhece, a Igreja Adventista manda missionários para o mundo todo, a gente sabe dos desafios que é. Hoje mesmo, o pastor estava pregando lá, dizendo, gente, ainda falta muita gente que não conhece Jesus,
a gente sabe os desafios desse mundo, nações que ainda não conheceram, elas serão alcançadas, o evangelho será levado, elas se lamentarão porque as pessoas virão e terão a oportunidade e recusarão. Então, elas se lamentarão e verão o Filho vindo nas nuvens com poder e muita glória. E aí ele envia os seus anjos e vai escolher vai selecionar os seus escolhidos. Deus tem escolhidos. Não é que esses são melhores que os outros, porque Deus escolheu todos. Deus escolheu todos para a salvação. Só que alguns rejeitam e outros não. Então, esses escolhidos foram aqueles que foi ofertado e eles aceitaram. Porque Deus não predeterminou uns para a salvação e uns para a perdição. Não, ele predeterminou todos para a salvação, só que alguns rejeitam. Então, aí esse é um texto bem impressionante. Agora, ele está fazendo uma pergunta lá, né? Qual a alternativa aí? Só tem, vamos dizer assim, só tem duas alternativas, né? Marque as alternativas corretas. Ele virá visivelmente? Né? Sim, ele virá visivelmente. Ele virá secretamente? Não, não virá secretamente. Ele virá particularmente só para os cristãos? Não. Ele virá silenciosamente? Não. Ele virá localmente? Aparentemente sim, porque todas as pessoas em todos os locais verão ele. O cara no Japão, em Águas Claras, em Brasília, lá em todos, Deus, você não vai precisar ir para algum lugar, não. Jesus está vindo lá no Canadá, vamos para lá para o Canadá porque ele apareceu lá. Não. No local onde o ser humano estiver, ele vai ver Jesus, né? Por meio de sonhos? Não, ele não vem. Ele vem, a vinda dele é real, é literal, é corpórea, sabe, é algo que não é meramente espiritual. Ah, ele veio espiritualmente, fulano já morreu, ele já veio para ele. Não é verdade isso. Os mortos, eles aguardam a vinda de Cristo, para que quando ele vier, esses mortos ressuscitarão e subirão ao céu. O que mais que nós temos no próximo texto? O verso 36. O que diz o 36? Pastor Lucas, Mateus 24, verso 36. A pergunta é, a gente sabe literalmente o dia, né? Sabemos o dia? Vou ler aqui então Mateus 24, verso 36, diz assim: Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, interessante é isso, né? Já aproveita e lê o verso 44 também. Uhum. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, é interessante, muito interessante isso, porque não adianta marcar data, tem gente marcando data. Eu mesmo me batizei há 30 anos, literalmente, né? Foi 1990, agora em 29 de abril do ano 2000 fez 30 anos, e eu já vi nesse tempo gente que apareceu soltando, naquele tempo não tinha internet, né? O pessoal soltava papelzinho, olha, vem na data tal, várias gente marcando, mas isso é uma conspiração contra esse texto, que é muito claro, ninguém sabe. Ninguém sabe. Então, mas ele disse que ele deu sinais. Interessante que, embora não sabemos o dia e a hora exata, há sinais que podem nos dizer, está muito próximo. E nossa geração é a que realmente e sobretudo nós que conhecemos muito profundamente a palavra de Deus, sabemos que não há mais sinais para esperar. A gente é algo assim, muito pouca coisa, vamos dizer assim, muito pouca coisa ainda falta, mas a gente pode saber que Deus pode resolver isso rapidamente sabe? Então, há sinais e alguns dos sinais estão, né? Aqui próprio nesse próprio verso 6 e 7, veja aí o 24 pedi para o Renato ler os versos 6 e 7. Sim.
Estava abrindo aqui o som. 24:6, né? E o 7 também. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Verso 8, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então, não é por falta de sinais, porque, gente, nós já vivemos. Eu que gosto de história, eu gosto muito de história, eu estava no ensino médio, né? No meu tempo de ensino médio, o mundo era muito analógico, você tinha que ir atrás de livro físico, você não tinha internet, você não tinha o Dr. Google, não tinha nada. Então, me impressionava muito, né, com a Primeira Guerra Mundial, com a Segunda Guerra Mundial. Hoje, a gente tem literalmente tudo o que aconteceu, você pode ver os documentários, os vídeos. É impressionante como milhões e milhões de pessoas pereceram só no século XX, aí, nas duas grandes guerras, né? Foram duas grandes mundiais, mas tivemos centenas de outras localizadas. Então, são sinais e mais sinais que vão, né, vão nos falando, né, que alguns acontecimentos que antecederão a volta de Cristo. Muita gente fala na pacificação do mundo, né? O mundo terá paz, mas a Bíblia diz que quando disserem paz, paz, haverá repentina destruição. Então, a ONU, os organismos internacionais, eles lutam, e é verdade, e nós, como cristãos, devemos lutar pela paz. Mas a gente sabe que o mundo, os sinais que apontam para a vinda de Cristo são um mundo de guerras, sinais de guerras e sinais de muitas nação contra nação. E a gente está vendo, termina uma e a outra. E agora começa, primeiro tinha o inimigo, que era o comunismo, depois tem um inimigo que é o terrorismo, e agora já tem um outro inimigo que é a China, e assim vai. Então o negócio vai... o mundo nunca encontra uma maneira de as pessoas, né, se unirem. E então aqui, acho que nessa pergunta sim, fica bem claro que os acontecimentos não é a pacificação do mundo, né? E aqui o autor ainda escreveu: à medida que o fim se aproxima e se intensifica o conflito entre as forças divinas e satânicas, eventos catastróficos se tornam mais severos e frequentes. Guerras, desastres naturais, desigualdades sociais têm se avolumado. A intensidade com que todos esses eventos têm acontecido aponta para a proximidade da segunda vinda de Cristo. Na verdade, a intensidade é muito mais extensa. Verso 24 agora, né? Verso 24 é um outro sinal. Eu vou ler aqui, ó. Vou ler a partir do 23. Se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Por quê? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando os grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, fossem os próprios eleitos. Então, é mais um sinal que nós estamos assistindo nesse mundo. É muita a religião, que era para trazer paz, alegria, que era para trazer ética. Nós estamos assistindo aí. Você fala, tem um pastor, eu fui advogado da igreja lá no norte. Um pastor amigo meu foi comprar um carro e ele deu 70% do valor do carro, ia financiar os outros 30%. O vendedor falou: olha, nós não vendemos para pastor. Não vendemos para pastor. Porque eles tinham um preconceito tão grande, né? Não, a gente não vende para pastor. Então, às vezes a pessoa fala assim, rapaz, o pastor falou, às vezes a gente tem vergonha de se identificar que é pastor, porque o mundo religioso, e ainda essa semana, né? Você está vendo aí, um padre com escândalos milionários, uma pastora com coisas horríveis, né? Que a gente fala, onde vamos chegar? Um outro religioso, também de outra vertente religiosa, com escândalos os mais diversos. Isso vai deixando as pessoas... Assim, eu não confio, não confio. Então, isso são esses que dá para identificar, e uma pessoa
pelos seus frutos você conhece, mas e outros que aparentam ser bonzinhos, éticos, tal, mas estão pisando na palavra de Deus. A Bíblia diz azul, a pessoa não, pode ser verde. Não, mas a Bíblia está dizendo azul, não, mas pode ser vermelho também. Não, quando a Bíblia diz azul, é azul. Mas outros líderes religiosos começam a falar, não, não é bem assim. Né? Então, eu, quando conversei com meu padre, que estava estudando com os adventistas, ele falou assim, olha, a Bíblia, ela é um livro bonito, né? Só que nós, católicos, além da Bíblia, nós temos a tradição também. Então, aí é complicado, né? Porque a tradição veio coisas que são contrários à Bíblia. Então, não é porque, mas a tradição, meu avô, ele acreditava nisso, então, porque ele trouxe isso, eu vou... Né? Não é algo que nós acreditamos. Eu, graças a Deus, aprendi com a igreja e aprendi um princípio que é a Bíblia e somente a Bíblia. Ela é suficiente. Deus não deu outras coisas. Então, se não está dentro da Bíblia, pode sair fora. Agora, se está dentro da Bíblia, não vamos relativizar. Agora, nós estamos vivendo num mundo de relativização. Não tem mais coisas absolutas. Mas nós, cristãos, jamais vamos relativizar. Deus é absoluto. Agora, uma coisa que eu aprendi, a verdade é absoluta. Agora, o conhecimento da verdade, ele é progressivo. É lógico que 30 anos atrás eu conhecia algumas coisas, só que com o passar dos anos, e ainda mais que faz 20 anos que eu sou advogado da Organização Adventista. Fiz agora, dia 1º de agosto, 20 anos. E nesses anos eu tive curso de teologia, eu fiz pós-graduação em teologia, inclusive com certificado pelo Ministério da Educação, que o UNASP, que é a nossa universidade, ela dá uma pós-graduação em teologia muito pesada, uma pós-graduação pesadíssima e com conhecimentos muito profundos. Então, evidentemente que eu posso dizer assim, aquilo que eu conhecia lá no passado, eu progredi. Tem algumas coisas que eu tinha como verdade para mim, hoje abriu mais, ampliou mais, iluminou mais. Então, mas não significa que é uma coisa relativa, não. Deus e a verdade, ela é absoluta. Quando eu fiz o ensino médio, a gente tinha nos livros de geografia e nos livros nós tínhamos 9 planetas. Hoje é uma piada, né? Você fala assim, a NASA descobriu milhões de sóis. Esses dias a NASA descobriu um planeta do tamanho da Terra, que ele é feito todo ele de diamante. Então você fala assim, gente, lá no ensino médio você tinha 9 planetas, então acabou. Hoje não é, a gente sabe como... Então, eles não existiam lá? Não é que hoje o conhecimento está ampliando. Eles já existiam, eles já estão lá, eles são absolutos, mas o conhecimento humano era muito atrasado. Então está ampliando. Então, por isso que nós temos essa certeza. Vamos para o próximo. Então, aqui no 7, né, no 24, né, manifestações religiosas indicam a conversão do mundo? Não. Vão ter sinais e milagres feitos por líderes espirituais falsos. A gente tem que ter essa certeza, porque a falsidade é tremenda, a falsificação, inclusive para fazer milagres como essa pessoa que está no escândalo aí, que muita gente vinha do mundo inteiro, porque a pessoa supostamente curava doentes, mas a palavra de Deus diz, não é assim. Que mais? Esse texto é muito forte, 2 Coríntios 11:14. Aí que a gente tem que se atentar, né? 2 Coríntios 11:14 é uma certeza que nós temos. Quem achar primeiro aí pode ler. O apóstolo Paulo, né, escreveu a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Que coisa, né? Muito forte isso, né? Porque a pessoa tem toda aquela bondade, faz milagre, faz cura,
Então, e isso vai se intensificar mais ainda no final dos tempos. E isso vai provar a fé de muitos cristãos. Eu vim de uma região norte, onde surgiu a Igreja Assembleia de Deus, né, lá em 1911. Inclusive, já levei o pastor Alberto Tim para conhecer o templo mãe da Igreja Assembleia de Deus. Tem muitos amigos na Assembleia de Deus. Tem um advogado amigo meu lá em Belém que é advogado da Assembleia de Deus. E muitos se batizam na Igreja Adventista. Mas é assim, tem algumas coisas que, olha, se o irmão ele faz milagre, se o irmão ele fala em línguas, então ele tem unção, ele é ungido pelo Espírito Santo, ele é melhor que o outro. Não é assim. Não existe na igreja categorias de membro. O pastor Lucas ele está na primeira classe, o Vanderlei ele está na classe econômica. Não tem. Deus nos aceita como somos, né? É interessante isso daí. Então, porque nas outras igrejas, e não falando mal de ninguém, porque Deus tem fiéis em todas, parece que há uma categoria, não? O fulano fala em línguas, então ele é santo, ele é abençoado, ele é melhor. Não é verdade. Então, isso vai provar muita gente, porque as pessoas falam, mas essa igreja não faz milagre. Essa igreja não faz. Mas por quê? Porque as pessoas, elas não sabem o que é milagre. O Albert Einstein dizia assim, você pode olhar o mundo como se tudo não fosse um milagre, ou como se tudo fosse um milagre. Porque a gente acha milagre só algumas coisas que fogem um pouco daquela razão, mas o sol que nasce todo dia, o sol que aquece a terra, as flores que estão crescendo na sua natureza. E Deus é maravilhoso que ele não faz barulho, ele não fica se expondo. Você olha para um pé de laranja que vai devagarzinho, silenciosamente crescendo, produzindo laranja. Ele não faz barulho nenhum. Você não vê. Então, Deus é maravilhoso. E as pessoas acham que isso não é um milagre. Entendeu? Mas o milagre, ele acontece todos os segundos na nossa vida. E, às vezes, a gente não reconhece. E então, aí vem um camarada que faz alguma coisa por um poder que não é o de Deus e que pode ser uma ilusão ótica, né? Como lá no Antigo Testamento a gente via que os magos de Faraó também imitavam lá como se fosse uma serpente, mas era uma ilusão de ótica, não era uma serpente real, porque Satanás não pode criar nada, nenhuma mosca, entendeu? Nenhuma mosca, só Deus é criador. Então, o mundo será levado a acreditar nessas coisas ruins, nesses milagres que aparentemente são bons, mas não é verdade. Então, ele vai imitar, inclusive, a vinda de Cristo. Satanás vai imitar a vinda de Cristo. E isso é muito perigoso. E aí, outra coisa, 2 Tessalonicenses 9, 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Né? O que diz esse texto aí? Né? O que artimanha Satanás usará para enganar? Então, é o engano, né? O engano que é 2 Tessalonicenses 2, verso 9. Quem achou pode ler, por favor. Ora, o aparecimento do inimigo é segundo a eficácia, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Uhum. Pode ler mais também. 10. É o 10. E com todo engano de justiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade. É interessante isso. Então, como é que nós vamos entender a verdade e o erro, separar o joio do trigo, somente pela palavra de Deus. Então, aqueles que têm conhecimento superficial da Bíblia, esses vão ser levados ao engano. Então, você precisa, e nós precisamos ter um conhecimento aprofundado. Hoje, nós vivemos num tempo em que as pessoas elas acreditam em notícias falsas, ou você recebe uma mensagem falsa pela internet, e você só lê ali aquela manchete e já começa a propagar aquele negócio, aconteceu tal coisa, sem conhecer o que está por trás daquilo.
Então, o cristão não, o cristão ele tem que conhecer profundamente a palavra de Deus para refutar exatamente essas coisas, por mais espetaculares que sejam, por mais manifestações interessantes, né? Ele então, esses prodígios, sinais, prodígios, né? O cristão não precisa de provas ou de sinais para crer, ele precisa de crer na palavra de Deus. O que mais que a gente tem aqui? Então, vamos em o conselho aqui de Lucas 21, 28. Você vê que o texto hoje está bem profético, ele pegou os dois capítulos mais proféticos do Novo Testamento, que é Mateus 24 e Lucas 21. Lucas 21, 28, que diz qual que é o conselho de Jesus ao seu povo em relação a esses eventos. Lucas 21, 28. Pode ler, pastor? Claro, diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Então, é interessante que os sinais, eles, e nós estamos vivendo uma pandemia, né? Gerações não viveram. Meu avô nasceu em 1907 e ele morreu com quase 90 anos e ele viveu a pandemia de 1918. Duas coisas que meu avô falava, né? 18 teve uma geada muito forte no interior de São Paulo. Eles cuidavam dos cafezais, né? Naquele tempo o interior de São Paulo era só cafezal e aquilo queimou muito cafezal. Então meu avô era pequeno, tinha 11 anos de idade e ele lembra de duas coisas de 1918. A pandemia que atacou o mundo todo, né? Em São Paulo e Rio de Janeiro foi assim uma coisa impressionante. Morreram muita gente, né? Morreu muita gente no interior de São Paulo, principalmente na capital e no Rio de Janeiro, foi uma tragédia. Mas nos interiores as pessoas não eram aglomeradas, então acabou que eles não sentiram muito. Mas nossa geração está vivendo algo que ninguém imaginava. Ninguém imaginava. Até esses dias eu não me lembro, deixa eu ver aqui, se eu... uma vez eu estava em 2007, 2008, por aí, eu estava no aeroporto, fui numa audiência em Manaus e comprei esse livro aqui, Relatório da CIA, Como Será o Mundo em 2020. Então, eles fizeram esse relatório em 2005, então, 15 anos depois, como é que será o mundo? E aí, hoje, eu nessa pandemia, eu tive muito tempo para ler, reli vários livros, estava relendo esse daqui, né? Então é uma piada. A gente fala assim, como a CIA errou tudo, né? Eles que não conseguiram prever o que ia acontecer nos próximos 15 anos. Ninguém imagina, nenhuma dessas páginas eles falam de pandemia ou de coisa. Então você vê que todo mundo foi pego de surpresa. Então, evidentemente que essas coisas ruins, não é Deus que faz isso, né? Deus não faz doença nenhuma. Mas Deus, às vezes, Deus permite algumas coisas, né? E exatamente para dizer que é Ele que está no controle. Então, Ele permite que o inimigo vá até certo ponto, mas até aqui não vai. Então, por quê? Porque em meio, às vezes, à dificuldade, à dor, muita gente está se voltando para Deus, né? Muita gente está vendo que não tem valor. Eu e o Dr. Luigi trabalhamos juntos, conhecemos um grande advogado aqui em Brasília, e esse camarada, ele estava nos dizendo, ele foi contaminado com a Covid, e ele dizendo para o Luigi, eu não tenho onde guardar dinheiro, eu tenho muito dinheiro. Esse tempo atrás ele pegou um processo aí desses cara grande aí, de mensalão, de não sei o quê, só de honorário 6 milhões. E ele falou, Luigi, e agora eu vou morrer? Onde é que eu vou colocar isso? O que eu vou fazer? Sabe? Então as pessoas começam a repensar a vida, sabe? As pessoas começam, então nada surpreende a Deus, né? Mas Deus não é Deus que provoca isso, mas Deus pode usar isso para exatamente dizer ao ser humano, olha, volta, coisas essenciais não é dinheiro é bom, é importante, não, mas não é tudo. Nós precisamos valorizar outras coisas, né? E aqui, o que temos mais, então? Vamos para
Agora sim, Mateus 24:14, que é o último sinal. Da relação de sinal que Jesus deu, lá em Mateus 24:14, então aí sim tem o último sinal. E é esse sinal que a gente quer ver, né? E eu não entendi, há um tempo atrás, tem uma expressão na Bíblia que fala assim, aguardando e apressando a volta de Jesus. Mas como é que pode apressar, né? Se a gente não sabe a hora, Deus tem o dia de determinar, mas como é que eu posso apressar? Mas quando ele disse isso, ele está dizendo o seguinte, o último sinal, Mateus 24:14, pode ler aí o Renato. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, e para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Interessante, que você leu o 6 e o 7, que diz ainda não é o fim. Não, né? Ainda não é o fim. Só que agora diz, então será o fim. Será. Então, quando que vai ser o fim? Esse evangelho do reino será pregado por todo mundo. Não está falando de conversão do mundo. Não está dizendo que o mundo vai se converter. O cristão não é iludido. Ele não acha, todo mundo vai se converter. Não. O evangelho será pregado por todo mundo, para testemunho de todas as nações. Por isso que lá no 22:12, ele fala assim que, no 22:12 é dito que dá o galardão a cada um segundo as suas obras. E também fala que muitos lamentarão a sua vinda, né? Ali aqui em Mateus, né? Então, por quê? Porque será pregado, porque será dada oportunidade, mas muitos rejeitarão. Então, aí que está, esse é o último sinal. E é por isso que eu posso apressar a vinda de Cristo. Quando eu vou pregar, quando eu saio para pregar, quando eu estou fazendo a minha parte como cristão. Você imagina se todos os cristãos fizessem a sua parte, de um levar o outro, de um levar o outro? Então, em breve, o mundo seria alcançado. Então, aqui diz, né, que o mundo precisa ser avisado sobre a volta de Jesus. Por isso, pouco antes desse evento, haverá a pregação global do Evangelho eterno. Esse será o último sinal. Eu me batizei há 30 anos. Há 30 anos, a igreja no Brasil tinha uma emissora de rádio. Uma emissora, lá em Vitória, no Espírito Santo. Hoje, só na América do Sul, tem mais de 200 emissoras. Nós temos canal de televisão. Hoje surgiu a internet que tem... Então, é um negócio impressionante o que Deus fez. Em 30 anos, se você pegar as revistas e jornais adventistas lá do passado, você vê o que a igreja era há 30, o que é hoje. Então, o que Deus pode fazer nos próximos 5 anos, nos próximos 10 anos? O que Deus pode fazer? Uma revolução para pregar o evangelho. E muitos países estão sendo impactados. A igreja adventista, ela pensava que ela tinha assim, uns 50 mil adventistas lá na China. E ela descobriu que tem mais de 1 milhão de adventistas, ou muito mais lá na China, tudo escondido. Porque ele não pode ser ostensivo lá, né? Não pode. Mas é impressionante. Eu fui na embaixada da China tirar um visto para 2 pessoas que trabalham comigo lá, que iam na China para comprar. A igreja anda comprando uns módulos lá para fazer igreja. Vem uns negócios pré-moldados, né, que chegam, você já coloca só um cimento assim, já ergue aquele negócio e uma igreja está pronto com menos de 50 mil dólares ou menos, você faz uma igrejinha top, né, bem menos, 60, 80 mil reais, eles faziam igreja no Nordeste. E quando eu fui tirar o visto, aí eu escrevi no formulário, né, ele diz assim, o nome da pessoa, o nome, né, o empregador. O empregador é a Confederação da Igreja Adventista. Eu falei, eu não vou escrever Igreja Adventista, porque eles não gostam muito do pessoal de igreja que vai lá, né? Então, em vez de escrever Igreja Adventista, eu escrevi IASD, que é o sigla, né, de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, eu escrevi assim, Confederação da IASD. E aí, a hora que eu cheguei lá para o cônsul e coloquei o formulário, aí ele leu assim, pegou o formulário, deixa eu ver aqui, fulano de tal. O que é essa confederação da IASD? IASD é Igreja Adventista do Sétimo Dia? Ele já sabia que era. E eu falei, sim, é Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ele falou, são pastores? Eu falei, não. Ele falou, porque se for pastor, tem que assinar um documento aqui, com a própria punho, dizendo que não vai pregar o evangelho lá, tá bom? Eu falei, sim, mas não são pastores. Aí ele falou, mas a gente vai avaliar aqui se o cônsul quiser
fazer uma entrevista com eles para saber o que eles vão fazer lá, o cônsul vai chamar. Aí volta aqui tal dia. Aí tal dia eu fui lá, já estava o visto pronto, entregue, né? Aí eu fiquei pensando assim, a China proíbe a gente de pregar o evangelho, mas é um dos maiores pregadores do evangelho do mundo. A gente vai lá comprar igreja, a gente vai lá comprar microfone para pregar o evangelho, vai comprar computador para pregar o evangelho, vai comprar tudo para pregar o evangelho, né? Então, você vê que Deus, ninguém consegue parar Deus. Os homens, sistemas políticos, sistema de governo, não vão impedir Deus de pregar o evangelho. Então, Deus está entrando na China, Deus está entrando nos países africanos, Deus está entrando nos países muçulmanos. É maravilhoso saber o que Deus está fazendo. E essa pandemia está revelando coisas maravilhosas. A igreja está fechada, mas a igreja não está parada. É impressionante como a igreja está avançando. Hoje, os pastores são impressionante como você vê um pastor Lucas, você vê o pastor Jim, você vê eles pregando pela televisão, pela internet, parece que eles são treinados, são repórteres maravilhosos, têm uma comunicação fácil. Você fala, Deus tem talentos que esses repórteres passam em faculdade estudando não sei quanto tempo, ensinando como falar, e você pega um pastor que vai lá, abre uma internet e prega como se estivesse, está pregando para o mundo inteiro. Não está pregando só ali, ele está pregando no mundo inteiro. Isso é maravilhoso ver o que Deus está fazendo. Então, Deus está fazendo algo, uma obra tremenda e grandiosa que nós não temos ideia, né, de que Ele está fazendo para cumprir esse propósito aqui. E aí a gente vê o 22:20, né, já lemos o último, que é o 21, com que certeza Jesus encerra sua revelação no livro do Apocalipse. Pode ler, quem gostaria de ler, 22:20. É um dos textos mais bonitos, né, da Bíblia Sagrada. Apocalipse 22:20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, a vinda de Cristo é uma certeza. Outra coisa que me confortou muito, e quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu era católico, é a interpretação profética do historicismo. A história vai demonstrando, em cada dia que passa, em cada milênio, cada ano, que Deus está no controle. Então, as profecias vão se cumprir. Então, desde do Gênesis até o Apocalipse, a vinda do Senhor já é anunciada. Né? A vinda de Cristo já é anunciada. Primeiro ele vem, né, como encarnado, pregando o Evangelho. E agora ele vem, segunda vez, né, deixou o Espírito Santo aqui como ministrando isso, agora ele virá a segunda vez com um propósito específico. Nós que clamamos tanto por justiça, nós que estamos... Eu perdi alguns amigos com essa pandemia, gente que eu conheci em Belém do Pará, amigos nossos da igreja. A minha igreja que eu frequentava lá tem mais de 100 pessoas contaminadas. Perdemos parentes, perdemos pessoas. A gente fala assim, meu Deus, comecei a entrar em depressão. Porque nas minhas redes sociais eu conheço muita gente, todo dia gente postando lá, olha, fulano está internado, olha, fulano morreu. Isso vai dando um desespero na gente tão grande que se não é a fé em Deus, onde é que nós vamos parar? Então, e se não é a certeza de que Deus, mesmo Deus poderia ter curado, mas não curou porque Deus tem um propósito também. Porque às vezes, eu perdi um amigo meu da igreja, uma pessoa que eu encontrava muito aqui em Brasília, lá do interior de São Paulo, e que a esposa, os filhos pequenos, aquele negócio, e o camarada morreu. Mas aí, eu lembro que em 2006, meu irmão, com 35 anos, ele foi acometido de um câncer e 8 meses de tratamento ele morreu. Eu fiquei muito, muito, muito triste, porque eu preguei o evangelho para ele, ele se converteu, ele batizou, entrou na igreja, era um evangelista tremendo, trabalhava numa empresa de uma concessionária de veículos lá no interior, mas era assim muito, muito pregador, cantava na igreja, eu prego, mas eu jamais vou cantar, né? E ele cantava, pregava e morreu. Mas eu fiquei muito triste. Mas um dia eu tive um sonho em que eu vi meu irmão no sonho bebendo, fumando, um monte de coisa. Eu falei, não, Deus sabe o que faz.
Deus sabe o que faz. Porque se às vezes ele tivesse ficado vivo, poderia ter se desviado dos caminhos de Deus, poderia ter abandonado a Deus. Então, a certeza é que os planos de Deus são sempre os melhores. E isso me conforta, né? Mesmo sabendo que nas dificuldades e nos problemas, Deus tem o controle de todas as coisas.